Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo, e hoje vamos ter uma aula bem complexa até, com bastante assunto, que é sobre geometria molecular, polaridade e ligações intermoleculares, beleza? Bora lá então! Nessa aula nós vamos ver a geometria molecular, a polaridade de uma ligação iônica, a polaridade da ligação covalente, a polaridade das moléculas e ligações intermoleculares que essas moléculas realizam, beleza? Primeiro assunto então, pessoal, geometria molecular. O que determina a geometria de uma molécula? Tudo se baseia a partir da teoria da repulsão dos pares de elétrons, pares eletrônicos de valência, na qual os pares eletrônicos que envolvem um átomo central, na busca de acomodar uma melhor posição para ficar em uma posição mais estável, eles acabam meio que ordenando a geometria da molécula, pessoal. De tal maneira, então, que essa repulsão vai acabar ordenando a forma como essas ligações vão estar posicionadas e, consequentemente, a geometria da molécula vai ter uma certa característica. Então, toda vez que você for ver, analisar ou tentar prever a geometria de uma molécula, você tem que verificar se o átomo central possui ou não par de elétrons livres que vai influenciar nessa geometria, certo? Então, geometria de uma molécula com dois átomos. Invariavelmente, pessoal, vai ser uma geometria linear, certo? Na qual o ângulo de ligação vai ser de 180 graus. Moléculas com 3 átomos ou moléculas triatômicas, depende. Se o átomo central ele não possui par de elétrons livres, pessoal, ou seja, não possuir ali que vai ocasionar uma repulsão nas ligações, vai ser uma geometria linear com 180 graus de diferença entre as ligações. Se tiver o par de elétrons livres ali, no caso ali a molécula de água, por exemplo, ela vai ter 2 pares de elétrons aí que vai influenciar na ligação, a ligação vai possuir uma geometria angular. E na caso da molécula de água, o ângulo das ligações vai ser de 105 graus. Beleza? Molécula triatômica, sem par de elétrons, linear. Com par de elétrons, angular. Beleza? Próximo. Molécula com 4 átomos, pessoal. Como que vai funcionar? Também deve ser analisado se vai possuir um par de elétrons livres na ligação ou não vai possuir. Se não possuir, a forma que essas ligações vão ficar acomodadas, no caso ali, um boro Fe3, vai ser acomodado numa geometria trigonal plana, que a gente chama, na qual o ângulo de ligação vai ser de 120 graus entre cada ligação. Se você for levar em consideração um par de elétrons livres no átomo central, no caso da amônia, por exemplo, NH3, o nitrogênio vai possuir um par de elétrons que vai influenciar nessa estrutura geométrica, fornecendo uma geometria molecular que nós chamamos de piramidal, ou trigonal de pirâmide, mas piramidal. O ângulo de ligação entre os átomos de hidrogênio na amônia, por exemplo, é de 107 graus. Já muda, viu? Porque na trigonal plana são 120, na trigonal 107. Quando você vai verificar uma molécula com 5 átomos, ou seja, a molécula que está fazendo possui 5 átomos, 4 ligações, você vai verificar normalmente que essa busca para a melhor forma de acomodação dessas ligações vai gerar um ângulo de 109 graus e 28 linha, na qual vai ser característico de uma estrutura tetraédrica. O carbono possui essa característica. Como ele faz 4 ligações, quando o carbono é sp3, ele vai fazer 4 ligações e ele vai possuir essa forma tetraédrica com um ângulo de 109 graus e 28 linha. Beleza? Então, molécula com 5 átomos, tetraédrica. Molécula com 4 átomos, sem par de elétrons livres, trigonal plana. Com par de elétrons livres, piramidal. Molécula com 6 átomos, pessoal, sendo que o átomo central, um átomo é central. Se você tem 6 átomos, a qual um átomo é central, a geometria da molécula vai ser uma bipirâmide triagonal, onde nós vamos ter 120 graus entre as ligações que estão envolvidas ali, a tripla ligação, e 90 graus entre o átomo perpendicular ao átomo que está ligado ao átomo central. Beleza? Se você tem uma molécula com 7 átomos, sendo um átomo central,
a molécula vai ter uma geometria molecular de octaédrica. Todas as ligações vão ter uma acomodação de 90 graus Celsius entre elas. Uma distância de 90 graus, esquece o Celsius, 90 graus de ângulo entre cada uma dessas ligações, beleza? Visto isso, pessoal, sabendo a geometria da molécula, agora vamos ver a polaridade. Porque para ver a polaridade de molécula, você tem que entender duas coisas: a geometria da molécula e a polaridade das suas ligações. Nós podemos ter polaridade de ligações iônicas, na qual, vamos lembrar lá, a ligação iônica que foi a que a gente viu na última aula. Ela é feita a partir de uma interação eletrostática de um cátion com um ânion, porque um átomo menos eletronegativo forneceu seu elétron para um átomo mais eletronegativo. Forma um cátion, forma um ânion, interação eletrostática, formação da ligação iônica. Visto isso, a polaridade de uma ligação iônica sempre vai ser polar. Por quê? Porque um polo da molécula é positivo, outro polo da molécula é negativo. Então, sempre uma ligação iônica já vai ser uma ligação polar. Lembre disso. A diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem a ligação iônica é sempre igual a maior do que 1,7, baseado ali nos valores de eletronegatividade da tabela de Linus. Beleza? Então, por via das dúvidas, toda ligação iônica é polar. Beleza? E a polaridade das ligações covalentes? Depende. Depende de que átomos que estão envolvidos nessa ligação. Se nós temos dois átomos iguais numa ligação, essa ligação ela não gera polaridade. Por quê? Como que para gerar polaridade de uma molécula com uma ligação covalente, você tem que trabalhar em cima de qual átomo é mais eletronegativo. Se nós temos dois átomos iguais, a eletronegatividade deles é igual. Então não tem como uns deslocar mais para um lado a polaridade da molécula, a nuvem eletrônica, do que o outro, já que são dois átomos iguais. Então, em caso de ligações covalentes apolares, são átomos iguais que formam aquela ligação. Ou dupla ligação ou tripla ligação. Igual a eletronegatividade. Enquanto ligações covalentes polares, nós temos átomos distintos com diferentes eletronegatividades formando essa ligação. Beleza? Um átomo mais eletronegativo tem a tendência de atrair a nuvem eletrônica para ele, gerando um polo negativo na molécula, naquela ligação, enquanto o outro átomo que é menos eletronegativo tende a afastar um pouco essa nuvem eletrônica, formando um polo mais positivo naquela ligação. Beleza? E polaridade de moléculas. Se for moléculas, pessoal, uma molécula biatômica de dois átomos, vai cair naquela questão da ligação. A polaridade da ligação vai ser a polaridade da molécula, certo? Se for uma molécula biatômica. Se for uma molécula com 3 ou mais átomos, você vai ter que analisar daí a questão da geometria molecular e a característica dessas ligações que constituem essa molécula. Beleza? A presença ali, a somatória de momentos de polos, que se o momento de polo resultante de uma molécula for igual a zero, ou seja, as forças de deslocamento da nuvem eletrônica dentro da molécula se anularem, forem igual a zero, então é uma molécula apolar. Se for a diferença o dipolo resultante dessa molécula for diferente de zero, então nós temos uma molécula polar daí. Beleza? Então, vamos pegar o exemplo de molécula apolar aqui no nosso slide, pessoal. Olha, por exemplo, aí, ó, CO2. O carbono, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Mas olha aqui para mim, olha como os vetores se cancelam no gás carbônico. Porque o oxigênio puxa para um lado, o outro oxigênio puxa para o outro, de tal maneira, pessoal, que um puxa para um lado, um puxa para o outro, eles se anulam. Logo, o momento de polo resultante dessa molécula é igual a zero, molécula apolar. Olha ali no tetraédrica, ali, no caso ali, numa molécula de tetracloreto de carbono, pessoal. Você verifica que cada cloro puxa para si o momento de polo, de tal maneira que acaba se anulando. Logo, molécula apolar. E no outro ali, moléculas polares, pessoal. Olha ali o ácido cianídrico. O hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, desloca para ele, mas o nitrogênio é mais eletronegativo ainda que o carbono, desloca também. Logo, o momento de polo resultante do ácido cianídrico é diferente de zero, molécula polar.
E ali na água, olha lá, ó, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nesse caso, ainda tem aqueles pares de elétrons livres ali que colaboram com essa parte da polaridade da molécula. De tal maneira, então, que o dipolo resultante é diferente do que zero, logo uma molécula polar. Sabendo disso, pessoal, ligação iônica, sabendo da geometria da molécula, sabendo da maneira, então, que a geometria da molécula e a característica da ligação polar ou apolar vai influenciar na polaridade da molécula. E por que é importante saber tudo isso? Porque as interações interatômicas, intermoleculares, quero dizer, que são as interações entre as moléculas, que vai determinar o estado físico da matéria, que aquela molécula vai se encontrar em determinada temperatura, depende dessas características de polaridade. Pessoal, ligações intermoleculares são as forças de atrações entre as moléculas. Quanto maior for essa força de atração, maior coesão existe entre as moléculas, pessoal. Se tem maior coesão entre as moléculas, mais difícil desvencilhar uma molécula da outra, ou seja, requer maior energia. Essa maior energia se traduz como na química? Aumentou o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Para você desvencilhar uma molécula de estado sólido que possui uma interação intermolecular muito forte, maior ponto de fusão. E da mesma maneira, ponto de ebulição e por aí vai. Nós temos 3 tipos de interações intermoleculares, basicamente. A primeira dela, ligações de Van der Waals, ou forças de Van der Waals, ou forças de London, ou forças de dipolo induzido e dipolo induzido, pessoal, que são a principal força de interação intermolecular de moléculas apolares. Além disso, também dos gases nobres. Na qual, como é feita essa questão ali das forças de London? Por algum motivo, ocorre um deslocamento da nuvem eletrônica na molécula, gerando uma região pouca coisa mais polar do que uma outra ali, um pouco mais positivo, uma região um pouco mais negativa do que da molécula do que a outra região. Então fica uma diferença ali, ó, por algum motivo, uma região um pouquinho mais negativa do que a outra. Uma negativa, outra positiva. De tal maneira, então, que essa região um pouquinho mais negativa interage com a região um pouquinho mais positiva da outra molécula e gera essa força de atração entre as partículas. Mas essa força de Van der Waals, força de London, é uma interação intermolecular muito fraca, pessoal, muito fraca. De qualquer energia qualquer energia básica já é capaz de romper essa interação, certo? Uma vez que essas interações são muito importantes para moléculas no estado sólido e líquido, que no estado gasoso não gera tanta interação intermolecular. Então, você pode ver lá que moléculas que fazem interação de Van der Waals, normalmente para você encontrar uma molécula que vai ter no estado líquido, por exemplo, são solventes orgânicos que possuem cadeias de carbono bem grandes, então você vê esse tipo de interação apolar em moléculas maiores. Por exemplo, N2, nitrogênio na temperatura ambiente é gasoso. Se você for ver o nitrogênio líquido, que ele faz basicamente interação de Van der Waals, força de Van der Waals, você vê que o nitrogênio líquido tem uma temperatura muito baixa, de menos cento e poucos graus Celsius. Então, o ponto de ebulição do nitrogênio é de menos 100 e poucos graus Celsius. Em compensação, você vai ver que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. E por que essa diferença? Porque a água faz interações intermoleculares mais fortes, que nós já vamos ver. Beleza? Então, o segundo tipo de ligação intermolecular que nós temos são as forças de dipolo permanente e dipolo permanente, que são as forças intermoleculares realizadas entre moléculas polares, na qual a parte positiva, o polo positivo da molécula interage com o polo negativo da outra molécula. Da mesma maneira, o polo positivo interage com outro, o polo negativo de outra molécula, e é feita essa interação de cargas. Como consequência, ela é uma interação mais forte que a força de Van der Waals, e ela é feita basicamente característica de moléculas polares. Quando você vai conversar sobre ligações de hidrogênio, daí, pessoal, o que influencia as ligações de hidrogênio? Elas são forças de polo, só que ocorre quando você tem um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo de raio curto, ou seja, nitrogênio ligado a flúor, nitrogênio ligado a oxigênio, nitrogênio ligado a nitrogênio. Se o hidrogênio está ligado a um desses átomos na substância, ele vai formar pontos de hidrogênio com a outra molécula que possui também esse hidrogênio. Então, formou esse par, tem essa característica, vai formar pontos de hidrogênio. É uma interação de polo? Só que ela possui um caráter muito mais forte.
A água faz pontos de hidrogênio, faz 2 pontos de hidrogênio. Por isso que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, que é muito alto. Certo, pessoal? Então, muito alto com uma molécula pequena, né? No caso ali, uma pequena molécula ali é capaz de ter esse H2O formado por 3 átomos ter um ponto de ebulição tão alto. Muito importante ver sobre interações intermoleculares, além de serem elas as responsáveis pelas características do estado físico da matéria. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Ligações intermoleculares vão ser sempre mais fracas do que ligações químicas. Tenham isso em mente. Ligação química, ligação seja ela iônica, metálica, covalente polar, covalente apolar, sempre vai ser mais forte que a interação intermolecular. Não importa. A ponto de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é a interação mais forte? É a interação mais forte, mas ela ainda é mais fraca do que uma ligação covalente, por exemplo. Beleza? Além disso, solubilidade dos materiais é determinada a partir dessa tipo de ligação intermolecular, semelhante e dissolve semelhante. Componentes polares vão dissolver-se em solventes polares. Componentes apolares vão dissolver-se em solventes apolares. Beleza? Visto isso, vamos resolver alguns exercícios para aplicar esse conhecimento. PUC-Rio, de acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, ou simplesmente um par de elétrons livres, sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono, pessoal, dióxido de carbono, CO2, colocou lá, ó, C, 1, 2, 3, 4, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ligou, 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 ângulo, 180 graus. Não possui par de elétrons livres no átomo central. Ligação, então, com geometria linear, pessoal. Logo, alternativa D. Beleza? Próximo exercício. Mackenzie, analise as seguintes informações. A molécula de CO2 é apolar, correto? Sendo formada por ligações covalentes polares, correto? As ligações covalentes do CO2 é polar. Olha aqui, oxigênio é mais polar que o carbono. Oxigênio é mais polar que o carbono. O problema é que aqui, esse momento de polo com esse momento de polo se anulam, de tal forma que o momento de polo resultante é igual a zero. Beleza? Logo, correto. A molécula de CO2 é apolar, sendo formada por ligações covalentes polares. Beleza? 2. A molécula de água é polar. Correto? Sendo formada por ligações covalentes apolares. Errado. Vamos pegar aqui, ó, água. Certo? Molécula polar, sim, porque aqui vai ter um momento aqui, ó. Certo? São duas ligações polares, pessoal. Logo, a afirmativa 2 está errada. 3. A molécula NH3 é polar, correto? Sendo formada por ligações iônicas. Não, pessoal. Nitrogênio com nitrogênio é ametal. Ametal com hidrogênio forma uma ligação covalente. Então a afirmativa 3 também está errada. Logo, somente a alternativa 1 é correta. Coloca lá o A de acertei. Beleza, pessoal? Terceiro exercício, o FG. Analise o quadro a seguir. Opa. Vamos lá. Substância, cloreto de sódio, glicose, naftalina. Temperatura de fusão do cloreto de sódio 801 graus Celsius, glicose 186, naftalina 80. Solubilidade em água, não está falando. Vamos ver lá. Considere essas informações apresentadas. A. Explica as diferenças do ponto de fusão das substâncias em relação às suas forças intermoleculares. Pessoal, ponto de fusão das substâncias em relação às suas forças intermoleculares. Ó, cloreto de sódio, ele vai formar uma ligação iônica, pessoal. E ele comentou, ligação iônica vai já considerar vai já providenciar
substâncias com alto ponto de fusão. Então aqui, ó, você sabe que o cloreto de sódio ele vai ter uma ligação iônica, vai gerar então ligações, interações intermoleculares de polo permanente, beleza? De polo permanente e polo permanente. Então isso já considera. A glicose vai ser ligação covalente. Isso vai influenciar na temperatura de fusão dela também, certo? Além disso, por mais que ela tenha OHs ali, ela tem uma ligação covalente basicamente. E a estrutura dela não permite uma interação tão bacana quanto a do cloreto de sódio, mas é basicamente isso. Naftalina, pessoal, ela só vai fazer interações de Van der Waals. Então, por isso que o ponto de fusão dela também, a naftalina, ligações covalentes também, então não vai possuir esse tipo de, não vai gerar a interação não vai ser tão forte quanto comparado com as outras substâncias. B. Classifica as substâncias apresentadas como solúvel, pouco solúvel ou insolúvel e justifica sua resposta a partir da polaridade das moléculas. Cloreto de sódio, muito solúvel. Por quê? Porque vai se dissolver, sofre dissociação iônica em solução aquosa. Então, sofre dissociação iônica, muito solúvel. Glicose, ela é solúvel, pessoal, até um certo nível, porque ela possui hidroxilas, logo ela vai fazer poço de hidrogênio, vai ter solubilidade considerável ali, pouco solúvel. Naftalina não vai ser solúvel porque a naftalina não vai ter ponto de hidrogênio, não vai realizar ponto de hidrogênio. Então, ela é pouco solúvel. Beleza? Visto isso, para casa, atividades da página 423 até a 426 da apostila do site de vocês. Meu grande abraço para vocês, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!